Gláucia Berenice, boa tarde, vereador Nelson, vereador André Trindade, vereador Marinho Sampaio. Estamos ao vivo sendo transmitidos pela TV Câmara. Agradeço a presença de todos. Primeiramente, a essa comissão de estudos, nós precisamos eleger um relator. Então eu pergunto aos nobres membros se alguém se habilita a relatar. A comissão de estudos já tem material, já avançamos bastante em depoimentos, temos respostas a alguns questionamentos, sugestões feitas pelos médicos que contribuíram com a comissão de estudos. Nós já teríamos necessidade de iniciar a relatoria. Dos colegas membros da comissão, alguém estaria disposto a relatar? Está relatando uns 30 já. Renato está... Vereadora Gláucia se prontifica a ser a relatora. Tudo bem? Vereador André Trindade, vereador Nelson, vereador Marinho Sampaio, vereadora Gláucia se propõe a ser a relatora. Tudo bem? Então, por 4 votos a 1. Não, por 5 votos. Por 5 votos, a vereadora Gláucia foi eleita a relatora da Comissão Especial de Estudos que audita as filas do SUS. Essa comissão de estudos tem por objetivo auditar as grandes filas do SUS, não por outro motivo, as convocações dos médicos, dos pacientes, dos usuários do sistema. A nossa próxima data é dia 17 de maio, também às 15 horas aqui. E o assunto será a discussão sobre fila em saúde mental. O convidado será o psicólogo Marcos Vinícius, que é o coordenador de saúde mental da Prefeitura de Ribeirão Preto. Assim sendo, eu convido o professor Dr. José Sebastião dos Santos, que é docente da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ex-secretário da Saúde, que falará sobre a experiência de matriciamento na redução das filas do SUS. Por favor, doutor. Aqui, doutor, o senhor vai fazer uso do microfone, porque a TV Câmara está transmitindo, e para os autos da comissão, eu pediria que o senhor aproximasse o máximo possível o microfone, que ele tem uma qualidade boa de som, mas isso, há necessidade de falar bem perto. Primeiramente, agradecer muito a presença do senhor aqui. Essa comissão sabe as ocupações que o senhor tem na nossa cidade, no âmbito da faculdade, de todos os assuntos relacionados à área da saúde que o senhor se ocupa. Então é um agradecimento mesmo, porque o senhor veio como convidado. Aqui não é uma CPI, não é uma convocação. O senhor está comparecendo de boa vontade para contribuir na auditoria dessas filas, que entendemos ser muito grandes para uma cidade que gasta 10 pontos percentuais acima do que determina a Constituição brasileira, que bem sabe o senhor é 15%. Entretanto, Ribeirão Preto gasta 25% do orçamento, o que não significa 10% a mais, significa 10 pontos percentuais a mais, no caso de Ribeirão Preto, 250 milhões a mais do que determina a Constituição. Mesmo assim, nós temos filas desumanas, como alguns usuários estão relatando aqui para nós, casos de ultrassonografia que já está autorizada há 6 meses e não recebe agendamento para fazer, e assim sucessivamente. Então, um agradecimento muito profundo e sincero à sua presença aqui, para que nos conte, dentro desse trabalho de estudos e de auditoria, do porquê do tamanho dessas filas do SUS, doutor,
o senhor nos contar a sua experiência na Secretaria da Saúde e o que lhe chama a atenção para que hajam esses gargalos, se o senhor identifica esses gargalos e o porquê deles haverem. Ok. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, né? E eu vou, sem dúvida, tratar de um tema que ele é muito frequente no sistema de saúde socializado. Então, já vou dizer assim, de princípio, que fila não é um atributo apenas do município de Ribeirão Preto. Isso ocorre em qualquer sistema de saúde socializado. Se a gente for na Inglaterra ou no Canadá, onde nós já tivemos, e para ver como é que funcionava o sistema, lá também tem filas. Porque, em geral, o sistema de saúde socializado, eles têm que acomodar necessidade e também desejo, demandas. E, muitas vezes, junta uma certa desordem do próprio sistema e também problemas da prática profissional. Certo. Então, eu já estou introduzindo aqui que a gente tem muitos fatores que contribuem para que essas filas existam, né? Tem desejo dos usuários, né? Que às vezes, quando ele chega no sistema de saúde, isso é convertido em necessidade equivocadamente. Tem um problema da prática profissional, que ela é complicada. Doutor, o senhor poderia só repetir o conceito, por favor? O senhor disse o desejo do usuário, que não necessariamente é uma necessidade. Exatamente. O usuário, ele procura o serviço de saúde, às vezes, com necessidades que, para ele, é uma necessidade. Mas, se ele for bem avaliado, aquilo muitas vezes é um desejo. Ele deseja passar por uma avaliação, fazer um exame. E os profissionais têm que discriminar isso. Tem que dizer, ó, isso é desejo. Isso é necessidade. Por exemplo, eu tenho sobrepeso. Eu quero ser operado para ficar bem. Isso é um desejo. Não necessariamente é uma necessidade. Entendido. Então, os profissionais de saúde, sobretudo aqueles que trabalham na atenção básica, precisam ter uma formação e uma capacitação para discriminar isso. Esse é um grande motivo para a gente ter fila, às vezes. Você passa aquilo para frente, como consulta ou como exame. Porque houve uma falha nessa triagem já na atenção básica. Dessa avaliação. Tá. Né? E muitas vezes o problema poderia ter sido resolvido ali, inclusive. Então, quando eu estive na secretaria, depois eu voltei para a universidade, eu fiz uma avaliação mais científica disso. Nós pegamos as guias de referência que chegavam nas centrais de regulação, que vinham da atenção básica. E era impressionante, um percentual de mais ou menos que variava de 40% a 60% de encaminhamentos que não aparecia queixa. O paciente quer ir no ortopedista, ele quer consultar com o dermatologista. Então não está nem configurado só o encaminhamento, a necessidade, né? E assim, então muitos casos não tinha nem a queixa, não tinha a duração da queixa, não tinha o exame físico, não tinha o diagnóstico. Ou seja, não foi feito sequer um exame clínico adequado naquele paciente. Se tiver um oficial administrativo nesse local, é duro eu, como médico, ter que dizer isso, e professor universitário. Às vezes funciona melhor, porque pelo menos ele vai perguntar, vai registrar. Então, o que a gente vê assim, a atenção básica, ela não cumpre, isso eu posso falar assim com muita tranquilidade, um grande papel que ela precisa ter no sistema de saúde. Ela precisa conversar, precisa escutar mais, precisa diagnosticar, resolver mais e, quando encaminhar, saber encaminhar. E nós, por conta disso, inclusive, organizamos um livro que chama Protocolo Clínico de Regulação, que nós disponibilizamos para a rede. Fomos até financiados para isso, com uma agência pública, para organizar esses protocolos, que é justamente para evitar esse excesso de pedido de exames. Eu trabalho no HC, faço ambulatório toda semana, trabalho na unidade de emergência. O que se pede de exame que não precisa, e você vai criando uma ansiedade na população. Porque você é atendido na atenção básica e começa a pedir exames, as pessoas acham que realmente tem que fazer aqueles exames. Então, faz no município, às vezes o desespero é tanto que a pessoa acaba fazendo por conta própria, ela paga para fazer o exame.
Às vezes são exames que não dão a resposta que nós precisamos ter, porque depois eu atendo parte desses pacientes no HC, e às vezes você precisa repetir o exame. Tomografia, porque tomografia, se eu vou atender um paciente que tem tumor, ele fez a tomografia 2 meses atrás, dependendo dos cortes, não vai dar a informação que eu preciso repetir. Então é um sistema perverso nesse sentido. Ele está desorganizado, mas estou dizendo que isso não é propriedade exclusiva daqui. Há quantos anos o senhor foi secretário? Eu fui em 2005, 2006, né? Então, há 12 anos. 12 anos e as coisas continuam parecidas, né? Parece que foi ontem, porque os problemas, eles... né? E o senhor atribui isso à falta de formação do médico que faz o atendimento básico? Falta de capacitação. Ou é uma questão? Capacitação. Os médicos que... Não só médicos, enfermeiros, profissionais da área da saúde. Profissionais da saúde. Eles precisam entender que para trabalhar na atenção básica é uma especialidade, não é ser generalista. É um conhecimento específico. Não existe um treinamento. Precisa ter capacitação e precisa ter também as condições de trabalho. E esse profissional precisa ser valorizado. Um problema de Ribeirão Preto é isso, você não valoriza as pessoas que produzem saúde. Mas você valoriza as pessoas que fazem tantas consultas, pedem tantos exames ou faz tanto procedimento. Isso é uma tarefa do Legislativo. O Legislativo precisa olhar para as carreiras públicas. E aí quem produz saúde precisa ser valorizado. Quer dizer, se um profissional que atende lá resolve 80% dos problemas, ele diminui a quantidade de pessoas que têm pressão alta, que vai ter uma isquemia, um infarto, vai perder o rim, vai perder a perna, essa pessoa tem que ser valorizada. Né? Só queria que o senhor repetisse a responsabilidade do Legislativo nisso. De organizar um plano de carreira. E um plano de carreira que premie a capacidade do profissional de saúde, o dentista, o médico, o enfermeiro, de produzir bons indicadores de saúde. E não ficar produzindo procedimento. Que a lógica hoje é essa, quer dizer, quanto mais consulta eu faço, mais eu ganho, sei lá. Sebastião, desculpa, mas não é... Por favor, vereador. Não, é só falar ao microfone para... Não é competência do Legislativo em relação ao... Ele pode começar a provocar essa provocar discussão sim, cobrar do junto Executivo. Né? Então é só para mudar senão a responsabilidade fica no Legislativo. É que aqui, quando passou um plano equiparando todo mundo, né, passou. Quer dizer, é bonito você falar, não, todo mundo vai ganhar a mesma coisa. Mas não funciona. Porque as pessoas têm envolvimento, elas têm desempenho distinto. Uns se capacitam, uns produzem bons indicadores e outros não. Então, não precisa pegar também muito indicador de desempenho. A gente tem problemas que são crônicos, aí, diabetes, pressão alta, dengue, por exemplo, né? É para todo mundo, não é só para o médico, para o enfermeiro, dentista. Quer dizer, você tem um lugar que diminui os criadores de dengue, olha, aquela equipe, ela precisa ser pontuada. Precisa ser destacada, diferenciada. É mais ou menos como na universidade. Quer dizer, os professores da universidade não sobem na carreira se eles não fizerem algumas coisas que são de relevância social. O senhor está recomendando que o Legislativo provoque uma discussão junto ao Executivo para que esses profissionais que atuam na área da saúde e promovam bons resultados com base em indicadores sejam recompensados por isso. Destacados, diferenciados. Na época eu cheguei a falar isso com o prefeito, tá certo? Mas disse o seguinte, mas nós vamos fazer isso é um problema político grande, porque se fizer na saúde tem a educação, mas você precisa começar por algum lugar. Tá certo? Começar geralmente por onde a gente tem muito problema. É que quando se fala em meritocracia no serviço público, há realmente um espanto. Exatamente. A recomendação é essa, ou reconhecer quem tira leite de pedra, para quem está nos assistindo também. Então, essa é uma questão importante, porque é o que eu falei, na atenção básica, isso é científico, você pode resolver a maioria dos problemas de saúde. Não precisa ficar com esse excesso de encaminhamentos para os níveis de atendimento que tem mais tecnologia. Ou seja, o senhor está identificando um gargalo aqui. Sim. Já que a nossa comissão está estudando esses gargalos, o porquê dessas filas, ela está auditando o porquê, o senhor está identificando vê se eu estou certo. A falta de capacitação dos agentes de saúde, dos profissionais da área da saúde que atuam na atenção básica,
é razão pela qual um excesso de exames, de encaminhamentos, e isso então explica parte de identificado um gargalo. Sim. Eu, por exemplo, tenho uma área, eu mexo com sistema digestivo. Eu já falei, não precisa dos pacientes que são encaminhados para o HC ter ressonância e tomografia. É conversa, exame. Muitos casos são diagnosticados só com conversa e exame, e no máximo exames de sangue simples e ultrassom. Mas todos chegam lá com 2 tomografias, ressonância, e às vezes pago esses exames pelo paciente, porque ele fica ansioso, ele acha que se não fizer, ele vai ser prejudicado. Então, os profissionais têm esse compromisso, né, de selecionar muito o que vai precisar. Então, assim, a atenção básica hoje, por conta de trabalhar com profissionais que não são especializados e não têm a capacitação, ela acaba criando demanda. Isso para a gente é demanda, não necessariamente é necessidade, para outros níveis. Correto. E eu sempre falo, saúde é meio como um shopping center. Se você vai no HC, mesmo não precisando, como você está perto da tecnologia, você acaba usando. É igual quando você vai no shopping. Às vezes você não precisa de uma porção de coisa, mas você compra, né? Então, o vereador Marinho gostaria de fazer uma pergunta, e eu queria deixar os vereadores à vontade para também abrir aproveitar o inciso de a hora que você recebe o paciente no HC. Você tem hoje, doutor Sebastião, um índice de falta? É uma outra coisa que preocupa muito, né? Eu já fiz inclusive pesquisa sobre isso. O sujeito, o paciente não vai à consulta, porque ele falta na consulta, ele tira a vaga de um outro que está na própria fila esperando, né? E é um número considerável, não é? Sim, eu já orientei uma tese que a gente avaliou absenteísmo, falta dos pacientes nas unidades básicas de saúde, no centro de saúde, que é um centro especializado com especialidades, e no HC. No HC é menor quando é a primeira vez que vai, porque em geral ele está com uma doença mais séria, ele acaba indo. A falta maior no HC dá em torno de 15 a 17%. Agora, quando é retorno, aí falta mais, porque ele já resolveu o problema dele, ele acaba não indo, às vezes por N dificuldades. Agora, na atenção básica, a taxa de falta é muito alta, dá em torno de 34%. E aí as pessoas não vão porque... 34% do 34%. Nós estudamos... Desculpa, doutor, como é que é? Poderia, doutor? Sim. É possível disponibilizar para a comissão esses dados? Sim. Ok. Os dois, como que fazemos? Falta e dos protocolos. Oficiamos ao senhor mesmo? Sim, pode Ok. ser. Obrigado, doutor. Vereador Eliseu, boa tarde. Inclusive, o atual secretário, ele me mandou recentemente uma portaria que ele pediu para instituir os protocolos, porque nós fizemos esses protocolos em 2012. Eu demorei uns 4 anos para organizar isso. E nós fizemos, inclusive, com os profissionais do município. E nós encaminhamos esses protocolos para a rede, para os profissionais usarem no dia a dia, que é justamente para isso, é para simplificar, né, os encaminhamentos, não ficar pedindo exames necessários, porque isso é gasto para o indivíduo, muitas vezes, e para o sistema, e às vezes retarda o encaminhamento, né? Então, assim, precisa ter protocolos, precisa capacitar para usar os protocolos. E outra questão, que a atenção básica, pegando o gancho que o próprio vereador Marinho Sampaio deu, que é do absenteísmo, a unidade básica de saúde tem que aprender a trabalhar com aqueles pacientes que vêm de maneira eventual. Porque a pessoa teve uma dor de cabeça, ela vai lá, eles marcam a consulta para daqui 3 meses, entendeu? Não, teve uma dor de cabeça, tem que ser atendido. Por quê? Porque a gente já sabe que tem uma taxa de falta de 34%. Qual que é o problema de atender 3 a 4 pacientes a mais por dia? Porque se não atende lá, e é isso que os pacientes falam. Eu falto na consulta porque eu tinha um problema. Marcaram para daqui 3 meses, eu sarei, piorei, ou sei lá, morri, ou foi para outro lugar. Entendeu? Nós estudamos os motivos também. E aí, o que acontece é que eles vão no pronto atendimento. Por isso que o pronto atendimento é essa coisa maluca, entendeu? Muita gente, e aí os profissionais atendem de maneira muito precária, porque tem que atender 300 pacientes num dia, 24 horas,
Exatamente, não conversa, não tem tempo para examinar, e é onde nós temos muito problema. Quer dizer, a porta da atenção básica está fechada, porque tem que ser programado. Se você tem uma dor de cabeça, passou mal, no posto de saúde não atende. E eu já vi uma matéria... Por que não atende, doutor? Porque tem um esquema que é para atender só os agendados. Faltou, exatamente. O eventual. Faltou, paciência. Faltou, eu não trabalho. Tá certo? Eu não atendo. E se você está lá, você tem a obrigação de atender. Porque seguraria muitos casos que hoje vão para o pronto atendimento. Mas isso é uma questão, desculpa interrompê-lo, doutor, mas é porque eu não sou especialista. Não pode. E nós, então, às vezes eu faço algumas perguntas como um político que quer conhecer o que está acontecendo para poder tomar providência. Não é uma questão do secretário ou do supervisor, há um gerente, sim, há um gerente que deveria estar olhando para isso, acompanhando de perto esse trabalho. Não há como fiscalizar isso, quer dizer, o médico que está lá, pelo que o senhor está explicando, ele tem um agendamento, aí faltou alguém, ele simplesmente não atende alguém que chega ao posto. Isso mesmo. Não tem como impedir isso, não tem como o superior, a administração não tem mecanismos de detectar essa negligência? Mas são múltiplas ações, começa com o gerente, medidas internas, apoio, tá certo, do sindicato, do legislativo, né? Porque quando nós tentamos fazer isso, não foi tarefa fácil. O Centro Médico, por exemplo, de Ribeirão, foi um dos que teve muita dificuldade em entender isso. Quer dizer, agenda de médico, agenda de profissional, funcionário público, a minha agenda é controlada. Quer dizer, a minha diretora sabe que eu estou aqui, tá certo? A mesma agenda de médico, não pode assim eu controlar a minha agenda. Entendeu? E o que acontece assim, é mais ou menos que não tem uma cultura de que quem organiza a agenda dos profissionais de saúde é o gerente ou é uma estrutura central da secretaria, né? Eu sempre defendi que para ir em qualquer serviço de saúde, você deveria antes passar pela regulação. A regulação não no sentido de cercear, de você ligar para um lugar, falar qual que é o seu problema e já sair daquele local e para ser atendido. Não ficar indo lá, vou marcar daqui 3 meses, 2 meses. O município pode fazer isso, né? Que a gente chama de complexo regulador. Porque a maioria dos casos que vão hoje por pronto atendimento, nós já fizemos pesquisa sobre isso também, eles poderiam ir para a atenção básica, para as unidades básicas de saúde e ter o seu problema resolvido lá. Então, uma questão assim, fundamental do executivo e do legislativo, e a sociedade precisa entender isso, que foi o que a Inglaterra fez, o Canadá fez. A atenção básica tem que ser forte, que é o antigo consultório que a gente ia, ou quando éramos mais velhos, mais novos, os mais velhos lembram disso, que os médicos de família faziam. Você vai em casa, ou atendido no consultório, porque resolvia a maioria dos problemas. O que o doutor Sebastião está dizendo eu sei que é difícil atuar, quando você passou pela secretaria foi difícil, a influência sim do legislativo, do executivo, do sindicato, e eu posso até estender mais, Sebastião. Tem influência de outros lugares também, que eu sempre falo, né, não é só do legislativo, do executivo. Nós temos influência do próprio centro médico, da própria imprensa, e por aí vai. Que sempre alguém tem interesse em alguma coisa. E eu sempre defendi também, eu não sei se é da mesma defesa do Dr. Sebastião, gerência de unidade básica de saúde não poderia ser médico. Ou enfermagem ou algum administrador. Hoje, quantos médicos nós temos na gerência de unidade básica distrital e unidade básica de saúde? Poderia estar atendendo. E eu sempre vi isso, eu fui da frente de unidade básica de saúde. Quando você tem uma enfermeira, não desmerecendo o médico aqui não, pelo amor de Deus. Mas quando você tem uma enfermeira, é completamente diferente a gerência de uma unidade básica de saúde. Depende, Maria. Não?
Não, eu acho assim que... Não é generalizar. Não, eu queria só aproveitar... Se você colocar hoje, nós temos falta de médico. Desculpa, você é médico, o doutor Sebastião também é médico. Não é questão isso. Você perde um médico. Como, se eu for abrir aqui, eu vou falar um monte de coisa. Como nós temos na própria secretaria uma quantidade de médico que não teria necessidade, desculpe, não é de agora, não teria necessidade de ter a quantidade de médico que tem dentro da secretaria para cuidar de papel. Essa é a verdade. Se for abrir, vai ter que falar um monte de coisa. Bom, vamos ouvir então, o doutor Sebastião. Só dizendo, não é contra o médico. Eu fui lá na ponta, eu trabalhei dentro de unidade básica de saúde e eu sei como que é o tratamento. Então, é todos? Não, de maneira nenhuma, não são todos. Mas eu acredito que isso vem de muito tempo e não é só de Ribeirão Preto também, né? Como o próprio prefeito ontem na reunião... o Eliseu acho que estava lá na reunião? Não, né? Você chegou, que o prefeito começou a falar, eu falei, não precisa chorar tanto, prefeito. Que a dívida da prefeitura, inclusive tem dívida que está sendo paga hoje, o Nogueira era prefeito. Então todos os prefeitos pagam dívida, né? Precatório, tem dívida da época do Nogueira ainda, que está sendo pago até hoje. É do pai dele. Então tem coisas que a gente... Então é nisso que eu tô me referindo, das unidades básicas de saúde. Papa, se você pegar um médico hoje que está numa unidade básica de saúde há 25 anos, tá? Ele é médico, ou pediatra, ou ginecologista, ou clínico geral, e se você chamar ele hoje para trabalhar numa unidade distrital de saúde de urgência e emergência, ele tem condição de trabalhar? É difícil. Hã? Então, é isso. Mas eu vou falar, eu acho que não gerenciar é uma coisa que independe da categoria, né? Mas eu ia incidir uma pergunta, doutor. Você pode ter bons gerentes independente da categoria. Agora, eu acho que é um desperdício de profissionais que poderiam estar atuando nessas atividades. Porque hoje você tem sistema informatizado. Esses profissionais, às vezes eu vejo um enfermeiro fica um tempão fazendo escala. Isso não tem cabimento. Quer dizer, escala é um negócio que você faz uma vez por ano, né? Mas então há um desvio, porque é uma cultura da secretaria premiar burocratas. Acho que do município. Então você premia burocrata. Por isso que o cara quer ser gerente. Ele tem lá, sei lá, deve ter um adicional a mais, né? E a pergunta que eu ia... Ao invés de premiar quem executa para produzir indicadores bons para a saúde, não bons para a doença. Eu sempre falo, quer dizer, do jeito que o sistema funciona, ele está mais a serviço da doença, porque tem muitos interesses também em manter essa doença, né? Uhum. Nós temos vendedores de exames, nós temos também associações entre profissionais e quem vende exame, tá certo? Tem a indústria farmacêutica e tecnológica que é muito pesada. Então, assim, mudar a cultura eu sei que é difícil, mas o município tem condições para fazer isso, porque ele tem recurso, é o que falaram. O que ele investe em saúde é muito alto e tem profissionais em quantidade e com potencial de se qualificar muito grande. O senhor acredita, eu quero incidir uma pergunta, porque por tudo que estamos relatando aqui, podemos claramente perceber que a população não está sendo atendida. Que existe todo um embaraço da administração em questões corporativistas, burocráticas, de corrupção, de pagamento de propina, que isso nós estamos entendendo aqui. O senhor atribui a isso muitas vezes o porquê do gestor, seja do executivo, seja do legislativo, o desejo então de entregar os cuidados da saúde para uma OCIP, para uma fundação, para que não haja esse tipo de corporativismo? O senhor atribui a isso? Eu atribuo assim a dificuldade do sistema público, do gestor público, de fazer o enfrentamento dessas questões que nós colocamos aqui, de enfrentar corporações, sindicatos, culturas bem estabelecidas. Então, ao invés de fazer uma arrumação na casa, porque isso dá desgaste e dá queda, inclusive, eu sei porque eu fiquei na secretaria 1 ano e 6 meses, eu sei porque nós caímos, entendeu? Mas não dá, eu ficar indignado, quer dizer, o pessoal fala de corrupção, o cara não entrega aquilo que precisava entregar, isso é corrupção, ele está ganhando e não entregava, entendeu? Mas aí quando você vai lidar com isso,
tem forças visíveis e invisíveis que impedem de fazer essa organização. Eu me lembro dos médicos. Estou falando dos médicos, mas isso vale para dentista, para enfermeiro, entendeu? Profissionais da saúde. Os médicos foi o que teve mais enfrentamento porque tem mais exposição. Quando você falou, olha, mais ou menos aquilo que o vereador Marinho falou, ó, tem muito médico na secretaria, ou muito médico no NGA, que era o grande problema da época. Eu fui dar uma olhada, esses médicos foram contratados para trabalhar no posto de saúde, assim como dentistas também. Olha, vamos trabalhar no posto de saúde, é lá que a população vai, é o primeiro local. A hora que nós começamos a fazer isso, foi uma guerra, entendeu? Mas era outro ambiente político, doutor. Olha, o senhor atribui que hoje seria mais favorável? Não acredito. Não. Então, a hora que você mexer com isso, você vai sempre encontrar um padrinho do profissional que foi contratado para trabalhar no posto de saúde, mas que veio trabalhar num lugar que ele acha melhor. Tá certo? Então, eu sinto assim, o público, sobretudo os municípios, porque isso tem uma história mais curta, no estado é um pouco diferente, porque já tem uma história mais longa, então a cultura organizacional acaba sendo diferente. No município, até porque tem muita proximidade, é muito difícil fazer esse tipo de organização, de mudança da cultura, mas se não fizer, nós vamos estar aqui daqui 12 anos discutindo as mesmas coisas. Quer dizer, é muito recurso comparativamente que se põe na saúde para produzir pouco efeito. Quer dizer, quem tem que nos avaliar, que é a população, tem a sensação que o atendimento não é de boa qualidade, é demorado e cria inclusive mais ansiedade na população, porque cria-se uma expectativa desnecessária e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, por isso que eu falo, é uma tarefa muito grande do executivo, legislativo, de falar, gente, vamos valorizar a porta de entrada. É o que acontece na educação. Se você não valorizar o ensino fundamental, que é mais ou menos o que acontece hoje, as universidades estão bem. Por quê? É interessante, eu sou professor universitário. Como é que eu posso ganhar 10 vezes mais que alguém que alfabetiza? Você acha justo isso? Não tem sentido. Quem alfabetiza, eu acho que é muito mais importante do que eu, tá certo? Ou pelo menos, se não for mais, igual. E o mesmo, o senhor faz um paralelo na saúde. É o mesmo na saúde. Por que os hospitais, por exemplo, têm investimento, todo mundo gosta de fazer, inaugurar e não sei o quê? Tem um interesse econômico por trás disso, tá certo? Então, seguindo. O mesmo aconteceu com as universidades. Eu sou interessante para o sistema. Eu opero, eu gasto um monte de coisa, entendeu? Eu faço uma grande máquina girar. Então, pelo menos eles vão garantir o meu salário. Agora, quem está na atenção básica ou no ensino básico, que tem que mexer com gente, tem que ter conhecimento, que é muito difícil, inclusive. É mais difícil ser médico no posto de saúde do que ser médico no HC. Então, se o executivo, o legislativo não entender que esse profissional é um cara muito importante, que ele tem que ser valorizado pelo que ele produz em saúde, nós vamos estar jogando dinheiro fora o tempo inteiro. O senhor, uma das depoentes, a professora doutora Zezebe Staffa, ela, num dos depoimentos, ela colocou que quando o senhor era secretário, havia um processo colaborativo dos especialistas com os médicos da atenção básica e a resolubilidade melhorou. Era isso que acontecia? Por um período nós conseguimos essa cooperação, né? No sentido de dar um apoio para quem estava na atenção básica. Tinha um problema lá de ortopedia. Até nós fizemos isso para organizar os protocolos. Isso era interessante porque a mãe que levava a criança sabia que estava com uma dúvida ortopédica, tá certo? Ela sabia que tinha um ortopedista à distância olhando o caso, né? E o médico que estava no posto de saúde aprendia, o caso era resolvido muitas vezes lá, porque muitas vezes é orientação, né? E isso fazia com que o médico do posto de saúde melhorasse o seu conhecimento e aquele caso fosse resolvido no próprio posto de saúde, né? Então era um apoio que os especialistas davam para quem estava na atenção básica. Era uma teleconferência? Isso era por telesaúde, que dá para fazer hoje mais fácil. Hoje, por isso que eu falo, a regulação, ela pode trabalhar com fala, telefone, com WhatsApp, com internet. E eu vejo, eu recebo paciente, às vezes, eu recebi um paciente de Roraima,
Entendeu? Por e-mail, nós resolvemos um monte de coisa. Ela veio só para fazer o tratamento cirúrgico. Hoje é muito fácil, pelos sistemas, a gente saber o problema de doente que está muito longe daqui e dar orientação para que ele não tenha que fazer esse esforço para os doentes, sobretudo aqueles da periferia, que são pobres. Às vezes eu vejo, quer dizer, para ir no HC, tem que ir 1, 2, 3 vezes, quer dizer, porque às vezes você pode orientar no próprio domicílio, na própria unidade básica de saúde, você está ajudando a equipe se fortalecer e está resolvendo naquele local. Isso dá segurança para os pacientes, porque eles sabem que os profissionais da atenção básica têm um limite, como eu também tenho quando eu estou no Hospital das Clínicas, mas a gente está conversando. Então, tem recursos de tecnologia para colocar esses profissionais em contato e melhorar a resolução na atenção básica. Isso diminuiria muito as filas. Porque uma vez feito a fila, você começa a ter outro problema. Além de fazer a sua tarefa no dia a dia, você tem que gerenciar uma fila, né? E isso é muito angustiante para quem está no serviço. E outra questão importante que é conceitual, fila é uma questão que o gestor tem que ver, né? Eu sempre fui contra o HC ter filas. A gente tem que pôr lá dentro do HC o que nós podemos resolver, porque a gente presta serviço. Eu não tenho a capacidade de organizar o sistema, gerenciar o sistema. Então o secretário de saúde sempre tem que saber quais são as filas, porque aí ele vai saber onde que ele precisa capacitar, que recurso que ele precisa estruturar melhor, tá certo? Quando a fila fica com o prestador, isso é problema, porque aí o prestador começa a selecionar o que ele quer fazer. E isso não é republicano, não é justo. Sim. Entendeu? Eu tenho que fazer o que o sistema manda eu fazer. Tá certo? Eu não posso querer escolher o que eu vou operar, o que eu vou, enfim, atender, tá certo? Isso é o gestor que tem que fazer. E as filas não são gerenciadas pelos gestores, né? Tanto o secretário de saúde quanto as divisões regionais de saúde. E como é que eles vão fazer investimentos se eles não sabem as filas? Entendeu? Tem que saber as filas, o que está na fila, para poder falar, não, os médicos estão precisando se capacitar nessa questão, os dentistas também, né? E precisamos, por exemplo, abrir mais ambulatórios especializados nessa atividade. Porque senão o planejamento também fica esquizofrênico. Quer dizer, o gestor, que é o que a população escolheu para organizar a saúde daquele município, daquela região, não sabe a fila, né? A fila fica com o prestador, aí o prestador acaba muitas vezes, é o que a gente vê na mídia, selecionando, né? Uma outra informação que chegou até nós, Sebastião, é que existe um desejo do governo de inauguração de ambulatório médico de especialidades. E uma informação que chega até nós é que o Hospital das Clínicas, como é uma comissão especial de estudos, nós queremos apenas a sua opinião. Você não está constitucionalmente obrigado a dizer a verdade, é bem a sua opinião, seu conhecimento mesmo. De que o Hospital das Clínicas tem uma estrutura que está subaproveitada pelo fato de que profissionais da área da saúde estão se aposentando e o governo de São Paulo não tem chamado médicos concursados para repor a vaga daqueles que se aposentaram, morreram, abriram seus próprios consultórios, saíram do HC. Existe isso? Você percebe isso? Não necessariamente, eu estou perguntando se você tem números e comprovações disso, mas isso existe? Você percebe isso lá? Eu percebo, eu sou muito cético a ficar criando serviço de saúde. Isso eu já falei para o meu colega secretário, entendeu? Por quê? Porque realmente tem acontecido isso. O Estado ele tem feito reposição muito a conta-gota, né? E aí você tem uma estrutura já, né, de equipamentos, né, e que ela pode ser melhor utilizada. É como fazer hospital, né? Eu, assim, quando o pessoal fala, tem que construir hospital, aumentar leito, eu sou muito cético em relação a isso. O número de leitos que nós temos em Ribeirão, se as práticas forem adequadas, eles são mais que suficientes. Ou o número de unidades também, né? Então, antes de querer criar mais um serviço, ou mais serviço, a gente tem que pôr o que existe para funcionar. E o que existe não funciona na sua plenitude, tanto no município quanto no Estado. O senhor já foi secretário da Saúde e lidou com o poder político também.
O senhor atribuiria isso a uma questão eleitoral ou não? Esse desejo de inaugurar prédio, de inaugurar hospital, de falar que corta fita. Com certeza. Pode ver que na época, pré-campanha, né, quando pré-campanha começa assim, reformar a estrada, construir, inaugurar, e assim, as coisas que existem deixam sem funcionar. É muito esquisito isso, tá certo? Vereadora Glaucia, gostaria de... Dentro do primeiro ponto que o senhor colocou, que é a dificuldade dos profissionais fazerem uso de protocolos, né? E isso é a necessidade de capacitação. O senhor já analisou se há uma grande rotatividade, o não uso de protocolo? É pela rotatividade de profissionais ou porque acaba deixando de lado? O protocolo está ali, mas ele vai no ativismo, ele vai fazendo de qualquer forma. Ou pela grande rotatividade que a gente tem de médicos? Então, quando os serviços são terceirizados, é o que eu falo, a pessoa ela acaba tendo um emprego, para ela aquele é um emprego. Ela faz para ganhar dinheiro por um tempo, não é um trabalho. Na saúde, na educação, na segurança, você precisa de pessoas que, olha, eu sou um agente público, tá certo? Eu tenho um trabalho, não é só um emprego para ganhar dinheiro. Essa é a grande questão. Então você vê assim, os funcionários de carreira, eles têm um vínculo mais forte com o trabalho e com o objeto do trabalho, que no caso é o atendimento da população. Em geral, essas pessoas, por si só, elas procuram se capacitar e se atualizar. Quando você tem terceirização, a rotatividade é muito grande. No público, acaba sendo menor. Mas também não pode ser um funcionário público que o gestor deixa por conta e risco. Quer dizer, ele tem que ser estimulado a se capacitar, usar os protocolos, porque se ele usa os protocolos, ele produz bons indicadores de saúde. E aí sim vem a valorização, nem que for simbólica. A gente tem que discriminar, porque as pessoas não têm o mesmo engajamento, né? Então, eu acho que é mais ou menos esse arranjo, quer dizer, manter o vínculo do profissional, ele entender que aquilo é um trabalho, ele se atualizar e ser recompensado pela atualização, né? Pela capacitação. Agora, essas terceirizações, o meu receio é um pouco isso. Agora, claro, quando não é atividade fim, é limpeza, é segurança, que é uma coisa mais, que não é fim, quer dizer, não é produzir saúde, eu até entendo que há a possibilidade, né? Eu já me manifestei sobre isso. Eu falei assim, terceirizar é quando você pôs tudo que você tem para funcionar, na maior plenitude que tem, tá certo? E eu preciso entregar mais por obrigação constitucional, aí eu não tenho jeito, porque eu estou no limite prudencial de gasto com servidor, aí eu terceirizo. Mas para chegar lá, eu acredito que demora muito. A gente tem ainda uma grande tarefa de organizar o que nós temos como patrimônio público. Isso não é só no município, não. Eu vejo no HC. O HC também tem lugares que funcionam muito bem, que são bem custo-efetivo, quer dizer, entregam um bom resultado com um custo competitivo, mas tem lugar também que precisa, né, de mais ajuste, mais aperto. E é difícil ser gestor, mas gestor é isso mesmo. Se você está olhando no cargo e não na gestão, você vai fazendo essas concessões. Eu preferi aquela época fazer o enfrentamento, foi muito desgastante do ponto de vista pessoal, mas eu precisava explicitar um diagnóstico, né? Eu falei, olha, eu já falei, secretário da saúde que fica muito tempo no cargo, tem alguma coisa errada, entendeu? Provavelmente ele está fazendo muitas concessões, porque é um lugar que precisa de fazer os enfrentamentos todo dia, né? Então... Vereador Luciano Mega quer fazer uso da palavra. Boa tarde a todos, a todas e a todos. Professor Sebastião, quando ele chegou de São José do Rio Preto, eu era aluno e mudou muito a faculdade de medicina com a chegada do professor. Sou testemunha de o quanto a faculdade, o curso mudou com as ideias do professor e as coisas que ele pôs em prática lá. A doutora Milena, que foi aluna nossa lá, né? Obrigado por vir. E a doutora Helena, que amamenta, então ela está com um pouco de pressa, que ela vai amamentar o bebê. Então eu vou procurar ser breve. Mas no nosso terceiro encontro dessa CE, e né, pela terceira vez, é a mesma coisa, fortalecimento da atenção básica. Isso é
ponto que não tem discussão. Eu sou cirurgião, eu trabalho no hospital terciário. Não, mas o senhor sabe, o senhor já foi secretário da Saúde, do Conselho Municipal de Saúde também. Não, o vereador está falando, bastante, secretário, doutor Sebastião, que o diagnóstico que o senhor faz está em linha com o dos outros, de que a solução passa pelo atendimento básico. Com certeza. Com relação ao plano de carreira, eu estive lá conversando com o doutor Sandro sobre um plano de carreira específico para os servidores da saúde. Inclusive tinha membros do Sindicato de Servidores, até a Débora estava conosco naquele momento. Eu só fico com um pouco de receio dos planos de carreira serem, não pensarem na meritocracia, mas somente no tempo de serviço. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma coisa não é necessariamente ligada à outra, né? Então o plano de carreira ele tem que pensar realmente na meritocracia, e nisso o senhor também sempre trabalhou nesse sentido. Com relação à educação permanente, né, o senhor falou dos exames subsidiários, que na verdade a gente sabe, quem está na área da saúde, da medicina principalmente, sabe que os exames subsidiários eles vêm só para confirmar um diagnóstico, né? Mas então o que seria o necessário? Aí o que a vereadora Glaucia, Marinho, o senhor falou, que é realmente a educação permanente, a capacitação, trabalhar com protocolos, e tem que ter realmente aquele funcionário. Não adianta treinar, né, vereadora Glaucia, um profissional, e se ele sai e entrar outro, tem que começar um retreinamento, uma recapacitação, e a educação permanente ela vai se perdendo conforme vai trocando os funcionários. Uma das coisas agora que são minhas aqui, apontamentos que eu faço, a cobertura da saúde, né, da saúde da família, que eu acho que é um caminho, mas tem que ser com profissionais capacitados para trabalhar na saúde da família. Não pode pôr um profissional que não tem aquela capacitação. Ele era ginecologista até ontem, ele foi 20 anos ginecologista obstetra. Aí amanhã ele vai trabalhar como médico de saúde da família. Não tem condições, não tem a mínima condição. Então, assim, a gente infelizmente ainda não tem um número suficiente de profissionais capacitados. A doutora Milena, por exemplo, fez residência da família. É diferente, né? O doutor Helena está no serviço público, é dermatologista, mas trabalha já com o paciente, olhando ele de maneira holística, integral, né? Bom, uma outra questão é o acolhimento, né? Acho que o acolhimento ele tem que ser realmente fortalecido. Eu tive uma notícia boa essa semana que eles estão fazendo retornos no acolhimento. Eu acho que é importante, porque aquele paciente chegou com a dor de cabeça que o professor falou, e ele chegou lá e viu que naquele momento a pressão estava um pouco alta e agendou com o médico. Mas se amanhã a dor de cabeça dele piora, ele tem que voltar mesmo no acolhimento. Sim. Inclusive poderia ser agendado até um retorno para ele, o senhor volta aqui amanhã para a gente ver como é que tá, até que o médico o atenda. Então o retorno no acolhimento acho que é uma coisa válida, porque se no dia seguinte a pressão ficou mais alta, aí ele vai entrar como eventual. E aí, já pegando o gancho, o eventual, eu acho que alguém tem que ser responsabilizado, vereador Papa, por essa falta de atendimento numa vaga de eventual que está lá. Então, se o profissional faz a própria agenda dele, ele não vai atender. Não vai. Então, o gerente, eu acho que se alguém tem que ter uma pessoa, eu acho que é o gerente. O gerente tem que ser responsabilizado pelo preenchimento das vagas eventuais na unidade. Ele tem que ter pulso firme. Para sair da unidade básica para o pronto atendimento, eu defendo que precisa ser regulado, não é assim de qualquer jeito, não. O cara da atenção básica tem que falar, esse aqui tem que ir para o pronto atendimento, mas ele tem que fazer o atendimento inicial, e vai reduzir muito o número de pacientes no pronto atendimento, né? Vai reduzir, porque a gente já estudou isso. A maioria dos casos dá para resolver na atenção básica, porque os casos são relativamente simples, né? Que procuram, as pessoas não têm doenças tão graves assim, né? A gente sabe que a emergência mesmo, na unidade de emergência é 8%. Nós operamos muita urgência ali, né? Emergência não é uma coisa assim tão frequente. Para concluir, vereador, a questão do gestor não cuidar da fila, né? A gente vê aqui mesmo na CE caso de pessoa que foi encaminhada para determinado serviço, o serviço está segurando. Então ele deve estar priorizando outros. Então a fila realmente ela não pode estar com o prestador. Não pode. Ela tem que estar com o gestor. Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta, doutor Sebastião. Eu achei muito interessante quando o senhor disse que a nossa cultura é premiar não os burocratas, né? Aqueles que produzem resultados.
e que nós deveríamos premiar o que produzem bons indicadores de promoção de saúde. Na educação, a gente tem o IDEB, né, que aponta as melhores escolas, os melhores alunos. O senhor conhece algum modelo no Brasil ou fora do Brasil, onde existe uma iniciativa desse, uma premiação? Que o, possa... o modelo canadense britânico, esses modelos inspiraram outros, na Austrália, Espanha, é baseado em indicadores, e não são muitos indicadores, eles inclusive variam de região para região. Você pode inclusive construir ao longo do tempo. Porque por tem exemplo, um boletim epidemiológico das sim, regiões. claro, você pega, por exemplo, o dengue, tem lá um percentual de criadouros. Olha, se a equipe se organiza com os agentes comunitários, os agentes de controle de vetores, e consegue reduzir aquilo é pontuado. Acabou aquele problema, apareceu outro, sei lá, picada de escorpião, a mesma coisa. Ou pode, inclusive, pegar indicadores individuais, que é o que o pessoal de sistema socializado faz. O GP na Inglaterra, que é o médico nosso de saúde da família, ele é super valorizado, super respeitado, como era a nossa professora que alfabetizou o pessoal mais velho aqui, né? Muito respeitado. Por quê? Ela produziu o quê? Um aluno alfabetizado. Eu fui alfabetizado, eu saí, eu lia fluentemente, entendeu? Fazia as operações básicas. Tanto é que você não esquece os mais antigos das primeiras professoras, tá certo? Ou professores. É igual esse médico. Esse médico tem que ser reconhecido, esse dentista, esse enfermeiro, como aquele que cuida realmente da saúde. Evitando que o cara que tem pressão alta vai ter infarto, ou vai perder o rim, ou perder a perna. Eu passo visita na unidade de emergência, eu fico impressionado, entendeu? São diabéticos, hipertensos, mal controlados, né? E que vão lá para tirar um dedo, tirar uma perna, ou que já perdeu o rim. Olha o custo social disso, para o indivíduo, para o sistema, né? Eu faço visita domiciliar, eu estou trabalhando em Bauru na organização de um curso, né? E lá eu vejo o seguinte, que Bauru não é muito diferente de Ribeirão, é a mesma coisa. Você vai lá na visita domiciliar, não é falta de recurso, falta alguém coordenar a utilização desse recurso. Então falta isso, é coordenação. E quem tem que coordenar? É quem está atendendo, né? Não adianta o médico, o dentista, o enfermeiro atender e não juntar as coisas, né? Então, eu marco um exame, aí depois o retorno é antes do exame. Pô, as pessoas, assim, elas se cansam. E é claro, quando você vai fazer uma avaliação de percepção, é sempre ruim, é um sistema que não funciona, mas é um sistema que tem muita gente trabalhando nele, que tem muito recurso, né? Eu defendo, ele tem 30 anos, ele precisa ser fortalecido. É muito melhor do que na nossa época, que as pessoas não tinham acesso. Melhorou muito, mas com os recursos que nós conseguimos alocar, ele precisa ser muito melhor. Agora, tem uma questão que o Dr. Luciano falou. Nós temos uma dívida, nós professores, né? Nós demoramos a entender que a gente precisava formar especialista em saúde da família. Nós temos aqui 10 vagas por ano, às vezes não preenchem. Por quê? Porque aí o governo, e aí o governo federal precisa regular a formação. No Canadá você não faz cirurgia plástica porque você quer, entendeu? Lá o governo financia, metade das vagas é para médico de saúde da família. Os outros é para especialista, mas ele define a especialidade que você vai fazer. Agora no Brasil, um país que cada um faz o que quer, né? Tanto na hora de escolher a especialidade, quanto na hora de trabalhar. Então, doutor, eu estou satisfeito, pediria aos colegas se há alguma outra pergunta. Apenas dizer, felizmente temos um médico na comissão, mas se esses trabalhos, como a vereadora Glaucia levantou, que o senhor diz que faz sucesso, que foi bem sucedida no Canadá, Espanha, Reino Unido e até Austrália, se esse trabalho seria inteligível para nós que não somos da área da saúde, para compor os nossos autos da comissão? Sim, o senhor poderia disponibilizar também? Disponibiliza os protocolos. Vamos oficiar então. Ótimo. Ótimo. Doutor, o senhor gostaria de dizer mais alguma coisa? Os vereadores estão satisfeitos em perguntar. Acho que em linhas gerais era isso. Era isso. Então nós temos que lhe dizer muito obrigado
pela sua disposição em deixar o seu trabalho e vir até aqui contribuir com os conhecimentos do Legislativo, e que nós tenhamos a competência de tensionar o Poder Executivo e os outros poderes que o senhor menciona no sentido de transformar a saúde de Ribeirão Preto para que ela venha realmente atender a população. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Muito obrigado. Chamar a doutora Helena Barbosa Lugão, dermatologista, médica da Rede Pública de Ribeirão Preto, integrante do SEBS. Falará sobre matriciamento em dermatologia para atenção básica. Agradecemos também a presença da doutora Helena e pelas informações do vereador Luciano, a senhora está amamentando. Alguém chama a atenção? Nossa, ele vai precisar se ausentar por 10 minutos, pelo menos. Ausência autorizada pela presidência. Vamos fazer um motim ali fora. Obrigado. Doutora, nós gostaríamos de saber sobre a potencialidade de matriciamento em dermatologia. Primeiro, para nós que não somos especialistas, com exceção do Dr. Luciano Mega, definir matriciamento para a comissão e, então, a potencialidade de matriciamento em dermatologia na atenção básica. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer o convite para falar nessa comissão. Eu acompanho a fala do professor Sebastião e, na verdade, eu não podia concordar mais com ele, né? Eu, na prefeitura, eu trabalho na atenção básica, num posto de saúde como clínica geral, mas ao mesmo tempo eu trabalho no HC também na outra ponta. Então eu consigo ter um pouco da visão dos dois lados, tanto na atenção primária à saúde quanto no nível terciário. E tendo um pouco dessa visão e vendo as dificuldades... doutora, só para qualificação, a senhora poderia... A senhora é integrante do SEBS. O que é o SEBS para a comissão? O SEBS é o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde. É considerado um movimento social. A gente estuda, foi formado desde a época da reforma sanitária, é um movimento brasileiro, e a gente tem um núcleo aqui em Ribeirão Preto. A gente estuda e atua na saúde pública, né, participando de várias instâncias aí, não só aqui na Câmara, no Conselho Municipal de Saúde, a gente tem algumas outras ações. Tive a felicidade de participar de reuniões do SEBS, é mais para a nossa ata constar o que é o centro. Então, por favor, matriciamento, a definição. Isso. E como a potencialidade do matriciamento na atenção básica de saúde. Então, aí eu estava falando, como eu tenho essa experiência um pouco de estar nas duas pontas, eu via uma necessidade realmente de fortalecimento da atenção básica. Pela minha experiência como dermatologista, eu via que muito do que é encaminhado, concordando com o que o professor Sebastião falou, pode ser resolvido na atenção básica. Então, no final do ano de 2016, a gente desenvolveu um projeto de matriciamento. O que é o matriciamento ou apoio matricial? Ele tem dois objetivos principais. Primeiro, resolver a demanda em saúde daquele paciente, ou seja, aquele paciente que tem um problema de pele, no caso, mas pode ser outros problemas de outras especialidades, ele vai ter esse problema atendido, olhado em conjunto pelo seu clínico geral, pelo seu médico de saúde da família, em conjunto com o especialista. Então, esse é um dos objetivos, resolver aquela demanda em saúde. E o segundo objetivo do matriciamento é fazer um preparo técnico do profissional que está na atenção básica, né? Fazer esse apoio mesmo, de qualificar o atendimento dele. Então, no nosso projeto de matriciamento, eu fui nas unidades básicas de saúde, eu atendia em conjunto com o médico de saúde da família, em conjunto com o clínico geral, ao mesmo tempo. Mas existem outras modalidades, pode ser feito, por exemplo, com telesaúde, como o professor Sebastião falou. Em cada especialidade, você vai vendo o que é possível ser feito. E é algo que qualifica a atenção básica. O que a gente viu nesse projeto, eu até trouxe os dados, né? Esses dados foram apresentados na Expo Saúde do ano passado, o trabalho foi até premiado, porque realmente é impressionante o que a gente viu de dados. Foi uma intervenção breve, foi de setembro a dezembro de 2016. Né, eu não saí da atenção básica para fazer esse atendimento. Na verdade, eu cumpri horas extras fazendo o matriciamento. Então, em 3 meses, eu fiz 38 sessões de matriciamento em 16 unidades de saúde do Distrito Oeste. Foi selecionado o Distrito Oeste por questões operacionais da Secretaria de Saúde.
Então foram 38 sessões. Nessas 38 sessões, a gente atendeu 543 pacientes que tinham guia de encaminhamento para dermatologia. Vê se estou entendendo direito, doutor. O matriciamento não é gestão, organização, é atendimento. É uma lógica de atendimento. Ele é complementar às guias de referência e contra-referência. O que é a referência? O médico da atenção básica faz uma cartinha e encaminha para o complexo regulador. O complexo regulador vai avaliar esse encaminhamento, que o professor Sebastião explicou que tem alguns problemas nessas guias de encaminhamento, e vai ser agendado no NGA, vai ser agendado no CSE Cuiabá. O paciente vai ser agendado, o dermatologista ou o especialista, no caso, vai avaliar o paciente e depois, resolvido o problema, ele teria que devolver uma contra-referência, uma cartinha para o médico da atenção básica, falando, olha, esse paciente teve tal problema, foi tratado dessa forma, foi resolvido, eu estou... Seria a logística do atendimento. Essa é a logística de referência e contra-referência, que é o que ocorre mais frequentemente. Ok. O matriciamento, ele inverte um pouco essa lógica, porque essa lógica é uma lógica vertical, né? O clínico geral encaminha para referência, que volta depois para atenção básica. O matriciamento é uma relação horizontal. O clínico geral e o especialista vão estar em conjunto avaliando o paciente e tendo uma decisão terapêutica para ele. E permite uma troca de experiências naquele momento, ao vivo. Então, muitas vezes, você consegue qualificar mais o atendimento, tanto para a atenção básica quanto para o especialista. Eu, nessas sessões de matriciamento, eu pude perceber que, assim, muitas informações que eu não teria se eu atendesse aquele paciente, vamos dizer, no HC, o médico de saúde da família pode me fornecer. Ok. Porque ele já tem um cuidado longitudinal daquele paciente, ele já acompanha aquele paciente há meses, anos, ele já tem todo um conhecimento da dinâmica familiar daquela pessoa, da adesão a tratamentos ou não. Então eu vou interrompê-la para fazer uma pergunta. Claro. Outros profissionais da área da saúde que estiveram aqui conosco disseram que a ausência do matriciamento explica um dos gargalos dessa fila da saúde. Sim, eu concordo. Eu concordo, porque, na verdade, o matriciamento tem até dados objetivos que ele melhorou esse gargalo, eu passo para vocês agora. Mas, assim, subjetivamente, os profissionais que fizeram o matriciamento comigo, eles falaram todos, nossa, é muito bom ter essa retaguarda, é muito bom ter esse apoio, porque a gente consegue qualificar, a gente consegue resolver mais problemas de saúde na atenção básica, não precisando encaminhar. Só que, claro, foi uma intervenção breve, como eu falei, foi de setembro a dezembro de 2016. Claro que teve um resultado expressivo naquele momento, só que ao longo de 2017 a gente não conseguiu manter esse projeto, porque mudou a gestão, e aí acho que até esse período de adaptação da nova gestão não foi um projeto que foi estimulado. E aí a gente vê que o médico que está na atenção básica, ele perde aquela mão, vamos dizer assim, ele precisa estar sendo constantemente apoiado, realizando treinamentos, educação médica continuada, para que ele continue tendo uma segurança de resolver a grande maioria dos casos na atenção básica. Como a gente fez isso, só para vocês terem uma ideia, 72,2% dos pacientes que eu vi junto com os médicos da atenção básica não precisavam ser regulados. Os problemas de saúde deles foram resolvidos na atenção básica. Eram problemas simples, como micoses superficiais, acne leve, coisas que, se o médico da atenção básica tiver uma qualificação, um apoio, uma retaguarda, ele consegue tranquilamente resolver. Mas é importante que tenham essa continuidade do trabalho, né? Senão fica parecendo só um mutirão. O mutirão não é algo que tem um impacto tão positivo a longo prazo, né? E foi muito interessante esse trabalho, além disso, porque a gente viu, né, essa questão do gargalo da fila de espera. A gente também, eu não consegui, das 16 unidades que a gente fez matriciamento, nem todas me deram os dados de absenteísmo. Mas, você vê, a gente teve 288 pacientes que não foram localizados ou que desistiram da consulta. Demora tanto uma consulta com o dermatologista que muitas vezes o problema já foi resolvido. Esse paciente já usou de recurso particular, já pediu a opinião de algum vizinho, enfim. Então, você vê, a gente conseguiu atender 543 pacientes e 288 não foram localizados ou não falaram, ó, não preciso mais dessa consulta, demorou tanto que eu não preciso mais. Olha que desperdício de recurso. Além disso, 108 pacientes foram agendados, a gente conseguiu contato, agendamos e eles faltaram. Então, é um número muito expressivo de absenteísmo. Isso mostra que realmente a gente precisa cuidar dessa fila, mudar um pouco a lógica
do cuidado com a fila. Eu acho que tem que fortalecer a atenção básica mesmo, e o matriciamento é muito isso. O vereador Marinho quer fazer uma pergunta, mas antes eu perguntaria ao doutor Fernando, vereador Marinho, os números que a doutora passou estão anotados? O senhor gostaria que ela repetisse alguma coisa? Ou desistiram da consulta? Foram agendados e faltaram. E a gente atendeu efetivamente 543 pacientes, sendo que 392 desses pacientes mantiveram atendimento na atenção básica, não precisaram ser encaminhados, vamos dizer, para o NGA, para o HC, para serviços de complexidade maior. Muito obrigado. Vereador Marinho. Só quero até parabenizar a doutora pelo trabalho, né, que isso é, sem dúvida nenhuma, não transportando esse paciente para outros lugares, seja aquela coisa que o doutor Sebastião disse também. É o próprio acolhimento, essa atenção que dá para o paciente, que é de suma importância. Eu estava conversando com o Mega aqui, a pergunta, eu estou fora da secretaria há muito tempo, e hoje, por exemplo, faz aquelas pequenas suturas. Por exemplo, o paciente chega lá com um cortinho no dedo, está fazendo, porque teve uma época que não fazia, né, Sebastião? Mandava isso pro hospital, tinha que regular o paciente. Na verdade, é para ser feito na atenção básica, mas eu vou dar o exemplo da minha unidade. Chegou uma sutura para eu fazer, eu falei, claro que eu faço, eu sou dermatologista, eu sou cirurgiã dermatológica. Não, sabe, doutora, não aquelas pequenas sutura, coisa pequenininha, e não são todos, parece. Então, assim, às vezes eu acho que existe o gargalo do profissional que se nega a fazer, acho que existem profissionais na atenção básica que se negam a fazer, mas no caso, na minha unidade, não tinha material, não tinha o kit de sutura. Então, assim, eu acho que tem que estar também, são outras pequenas coisas que a gente tem que estar avaliando. E voltando, acho que é qualificação da atenção básica, é fortalecimento disso. Acho que é o que precisa mandar o paciente o vereador Marcos Papa estava falando, que acho que é o que está convergindo várias falas aqui, né? Sim. Legal. Doutora, as suas sugestões para que isso... eu acho, a minha sugestão, eu acreditava já nesse projeto de matriciamento antes de pô-lo em prática, e depois eu acho que realmente surtiu resultados até surpreendentes, melhores do que eu imaginava. E o matriciamento, ele não é de dermatologia, por definição. O apoio matricial pode ser feito em diversas especialidades, cada uma com sua característica. Na dermatologia funciona muito bem, a gente já tem no Distrito Oeste também o matriciamento em saúde mental. Os núcleos de saúde da família têm esse matriciamento a longo prazo, de forma continuada, então acho que é até um tema, como vai ser tratada a saúde mental na próxima reunião, ver essa experiência do matriciamento, porque eu também, até onde eu sei, tem resultados muito positivos, e eu acho que essa questão do matriciamento é algo que pode ajudar na racionalização dos recursos, né? Você tem recursos, o especialista, ele é um recurso, vamos dizer, mais valorizado, como o professor Sebastião disse, mas você pode trazê-lo para a atenção básica e você vai estar racionalizando esse recurso, porque uma coisa interessante de dizer, que eu não comentei, a sessão de matriciamento, eu matriciava 2 médicos da atenção básica por período de 4 horas. Se eu fosse atender esses pacientes no NGA, por exemplo, iam ser agendados 12 pacientes para eu atender. Como a gente estava matriciando 2 clínicos gerais ou 2 médicos de saúde da família, eram agendados 20 pacientes por período de 4 horas. Ou seja, você racionaliza o recurso. Existe o recurso, você faz um uso mais racional dele. Tanto nessa resolutividade, né, reduzir a fila de espera, quanto capacitar o profissional da atenção básica. Você tem esses 2 resultados muito importantes no matriciamento. Muito obrigado, doutora. Quantos anos tem o seu filho, filha? Meu filho está com 3 meses. 3 meses. Então um dia nós vamos dizer para ele. De licença, um dia nós vamos dizer para ele que ele emprestou a mamãe dele para vir aqui colaborar para que todo mundo tenha mais saúde em Ribeirão Preto. Eu agradeço. Muito obrigado pela sua presença, viu? Muito obrigado. Eu ia perguntar se a doutora tem algum documento para subsidiar essa. E para o vereador Marcos Papa, vereador, se valeria a pena oficial o secretário da Saúde para saber como está esse programa de matriciamento. A senhora acha que valeria a pena fazer um questionamento, o que aconteceu, né, com esse programa? Eu tenho o pôster que foi apresentado na Expo Saúde, que tem todos esses dados, eu posso encaminhar, mas eu acho que talvez seja interessante, porque eu acho que é algo que não só na dermatologia, mas em outras especialidades poderia estar sendo
sendo realizados projetos pela Secretaria de Saúde. Então são 2 ofícios, um solicitando o pôster da doutora e o outro questionando o secretário da Saúde desses números que a Secretaria aguarda e o porquê a interrupção da interrupção. Ok. Tudo bem, doutor Fernando? Tudo bem. Muito obrigado, doutora Helena. Eu convido a doutora Milena Seuane Comeneiro Muniz. Médica em saúde da família, falará sobre acesso avançado como estratégia de redução de filas do SUS. Muito obrigado, doutora Milena, pela sua presença. A senhora veio como convidada e não como convocada, como em alguns casos nas CPIs que temos aqui na casa. Então, o nosso agradecimento. A senhora é reconhecida como uma referência na discussão sobre o acesso avançado. A pergunta é: o que é o acesso avançado e como ele pode ser implementado? Como a senhora acredita que ele possa ser implementado aqui em Ribeirão? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos pelo convite, né? Aqui eu represento várias entidades, então eu sou da Câmara Técnica de Medicina de Família e Comunidade do CREMESP, sou preceptora aqui da residência do Hospital das Clínicas e sou a coordenadora do GT, do Grupo de Trabalho de Acesso da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, né? E antes de qualquer coisa, eu fico à disposição. Se os materiais fornecidos, se alguém tiver alguma dificuldade, nós estamos aí com um grupo de trabalho que a gente pode ajudar a elucidar e a melhorar um pouquinho a questão do acesso, né? O acesso avançado, ele é um modelo de agendamento, né? É uma forma de agenda diferente. Então, assim, todo mundo conhece o modelinho tradicional. Eu tenho um período... Se quiser aproximar o microfone um pouquinho mais... Que eu falo um pouquinho baixo. Não, então, é porque o nosso sistema de som ele tem essa característica. Isso. Então, nós conhecemos o modelo de agenda tradicional, onde tem aquele número pré-determinado de pacientes por período, né? Temos um outro modelo de agenda que seria o carve-out. Então, 50% do meu período eu deixo para pacientes agendados. Outros 50% eu deixo para aqueles pacientes de demanda espontânea, que vão procurar porque tiveram algum problema agudo. Então, aquela amidalite, aquela infecção urinária, eu deixo 50% da minha agenda para atender a demanda espontânea. E tem um terceiro modelo, que é o acesso avançado. Por definição, por criação, ele teoricamente seria 65% de uma agenda aberta e 35% dos pacientes agendados. Quem eu agendaria? O retorno de puericultura, né, que são as crianças até 2 anos, as mulheres puérperas, e o caso novo que sai do projeto Nascer. Então, essa mulher que deu à luz dentro da maternidade, ela já sai com agendamento para ela e para o bebê dela. Basicamente, seria isso. Uma redução do percentual da agenda fechada. O Dr. José Sebastião, no depoimento dele, disse que um dos problemas do gargalo da saúde e que causa um excesso de pacientes nas unidades de pronto atendimento é o fato de que as unidades básicas têm uma agenda fechada. Quando tem uma falta de um paciente, o médico não está disponível para atender quem apareça. Quando faz, necessitando de uma consulta, quando faz o procedimento de acesso avançado, é uma decisão administrativa, então, na qual o gestor ele vai disponibilizar mais tempo de agenda livre e menos tempo de agenda fechada. É isso? Seria mais ou menos isso, né? Isso que o professor Sebastião falou é uma realidade. Então, algumas pessoas, alguns profissionais e de várias profissões, assim, não só médicos, enfermeiros, nós culturalmente temos uma dificuldade em assumir esses casos agudos, assim. Talvez essa amidalite é pronto atendimento, o meu é aquela agenda pré-determinada, né? Mas o acesso avançado, ele traz uma outra visão,
Então, eu vou explicar um pouquinho de como funciona. O que o professor falou é uma realidade. O absenteísmo na atenção primária, ele gira em torno de 30%, de 30% a 34%. Isso na unidade que eu trabalho é uma realidade, era uma realidade também, né? E para o profissional que está ali, também é uma situação muito ruim, porque você, ao mesmo tempo, tem, vou dar um exemplo, 10 pacientes para atender, tem 6 que chegam de demanda espontânea, e até onde eu posso abraçar aqueles 6, se eu realmente estou comprometido com outros 10, será que vai dar tempo? Não dá? Como é que eu vou... como é que vai ser o meu processo de trabalho e da minha equipe? E aí você espera, às vezes você fala, não consigo. E o paciente que está agendado não vem. E aí você tem um profissional qualificado que tem um custo muito alto e que é um dinheiro jogado no lixo. Um profissional que está ali, que custa muito caro para o governo em si, seja ele municipal, estadual ou federal, e é um profissional que está parado, né? E a gente não sabe por quanto tempo, porque o próximo talvez venha. É aquela situação. No acesso avançado, nós falamos de fazer hoje o trabalho de hoje. Então, eu deixo uma agenda aberta. Vou dar outro exemplo, que eu acho que tudo fica mais fácil através de exemplos, para trazer isso para a nossa realidade. Obrigado, doutor. Eu viro e falo para o senhor assim, ele faz um segmento, é um paciente portador de diabetes mellitus. O senhor tem que voltar aqui daqui a 3 meses para fazer os exames de rotina comigo. Eu agendo um dia, uma hora específica, acontece alguma coisa na família dele, acontece algum compromisso ou simplesmente ele esquece, daqui a 3, 4 meses esse paciente não retorna. Ele lembrou, falou, nossa, eu tinha consulta com a doutora hoje de manhã às 9, esqueci. Ele chega na minha unidade, se a minha unidade tiver agendamento o mês inteiro, bacana, ele vai ser agendado para daqui 3 ou 4 meses. Sim. E se na unidade a gente tivesse alguém que poderia um dia, como está no consultório, alguém da unidade ligar para o paciente, senhor Nelson, amanhã o senhor tem uma consulta assim com a doutora Milena, e confirmar essa consulta. Não baixaria muito essa questão da falta? É uma das de ele ter algum problema, o paciente, no dia acontecer alguma coisa, é uma coisa. Mas a outra é lá na ponta da unidade, ele esqueceu, mas lá na ponta da unidade, muitos pacientes faltam na tua agenda, na agenda de todo profissional, porque na unidade não tem alguém para confirmar o agendamento. Não seria isso uma ideia? Ideia não, acho que teria que ter na unidade, né? Isso é uma das alternativas, mas o fato dos imprevistos e, por exemplo, aqueles pacientes que eu agendo que tem uma lombalgia já melhoraram ou pioraram tanto que foram para o pronto atendimento, eu não estou cobrindo esses pacientes. Então, eu vou ter uma taxa de absenteísmo ainda muito alta. Com acesso avançado é um pouquinho diferente. Eu falo para ele assim, olha, seu João, o senhor tem que voltar daqui a 3 meses comigo. Aí ele vai voltar, no dia e na hora que ele puder. Entendeu? Então ele vai chegar lá na minha unidade, é um modelo de agendamento, eu tenho 48 horas para atender esse paciente. De acordo com a classificação de risco, quem frequenta as unidades, sabe, os pacientes são acolhidos. Mas isso você, passam doutora por uma Milena. classificação de risco. Não, se eu estou entendendo, o atendimento avançado é uma decisão de governo, não é uma decisão da médica. Então, eu acho que é uma decisão de equipe. De equipe. Então, assim, eu queria pontuar algumas coisas que eu acho que são importantes. Nós temos que começar a lidar com equipes, né? A saúde... Mas a doutora há de convir que a equipe vai ter essa liberdade de ação se o governo assim tomar essa decisão. O governo pode engessar e dizer, aqui não terá acesso avançado. Com certeza. Não é?
Desculpa interromper a senhora. Não, fica da livre decisão, do livre arbítrio, né? Mas como equipe, a equipe tem que estar capacitada e respaldada para poder fazer um modelo de agenda assim, né? Claro. E não é uma decisão só do médico. Isso que eu coloco sempre para minha equipe. A saúde, ela não é feita por médicos, né? A decisão é de equipe e a capacitação, ela tem que ser voltada para uma equipe. Algumas coisas que eu queria falar, que eu escutei as falas do professor Sebastião, da Helena, que são pessoas que eu admiro muito o trabalho e o que desenvolvem em relação à atenção primária. Eu gostaria de complementar algumas coisas. Acesso não é ter unidade aberta das 7 às 7, tá? Eu posso ter uma unidade aberta 24 horas e eu não tenho acesso para esses pacientes. A partir do momento que eu falo, ó, na minha agenda não cabe, hoje não é dia de atender diabético, tudo isso restringe o acesso do paciente. Então, por exemplo, se eu coloco os agendamentos do pré-natal só para segunda de manhã, aquela senhora que tem folga só sexta à tarde, ela não vai fazer o pré-natal? Então, eu tenho uma unidade aberta que não tem acesso. Então, a gente tem que pensar nisso. Fazer o acesso à saúde, ele é uma coisa muito mais complexa do que simplesmente colocar funcionário 24 horas. Correto. Entendeu? Então são coisas que eu gostaria... A senhora entende que o acesso avançado resolve essa situação? Não resolve, mas melhora. O que me preocupa é que algumas pessoas acham que acesso avançado é igual pronto atendimento, e não é. Eu tenho uma visão longitudinal do meu paciente. Eu conheço ele. Então, daqui a 2 semanas, se o meu bebê, aquele bebê que eu faço, por exemplo, uma puericultura, ele chega com uma dorzinha de ouvido, o paciente é meu. Quem não gosta que o filho seja atendido pelo seu pediatra, pelo seu médico de confiança, pelo seu médico de família? Então, quando ele mais precisa de mim, a minha agenda me impede de atendê-lo. Então, assim, todo mundo aqui, a maioria das pessoas tem filhos. E sabem o quanto o vínculo, ou nós mesmos temos profissionais de confiança, né? Aquele jardineiro que você gosta, aquele cabeleireiro que você vai com frequência. E por que com a saúde é diferente, né? Desculpa. Então, tem várias coisas... Até emociona ouvir a fala da senhora, porque realmente isso acontece. Então eu quero estar disponível para quando meu paciente não estiver bem. Daqui a 3 meses eu posso fazer a rotina dele de diabetes, mas se amanhã o pé dele doer porque torceu, ele vai me procurar. Falar, doutor, eu não estou bem e eu quero estar lá para cuidar dele. Porque eu conheço ele, eu sei o que ele toma de medicamentos, eu sei como é a casa dele, eu sei qual é o apoio, toda a rede que ele tem em volta dele. Então eu conheço os familiares, eu conheço a casa que ele mora. Eu posso dar orientações para ele que sejam mais adequadas, né? Obrigado, doutor. E a senhora tem indicadores? A senhora poderia colaborar com a comissão, nos fornecendo indicadores, documentos que nós possamos construir? Com certeza. Nós temos um grupo dentro da sociedade brasileira. Nós discutimos acesso. Tem várias cidades pelo país que têm feito protocolos direcionados às características, né? Porque as cidades são muito particulares entre si. O que eu quero deixar bem claro na minha fala é que o acesso avançado ele existe, mas tem que ter todo um respaldo teórico, tem que ter as capacitações, as educações continuadas. Decisão de equipe. Decisão de equipe. E 2 pontos que eu acho que são muito importantes. Os núcleos de apoio à saúde da família, né, os NASFs, que vem aí com uma regulamentação do Ministério de 2011. Aqui na nossa cidade nós sofremos falta assim desses núcleos, né?
tem um núcleo no Distrito Norte e nos outros distritos nós não temos esse matriciamento desses profissionais. Os núcleos, eles são compostos por equipes multiprofissionais, né, que vão dar suporte, tem vários formatos de núcleos, mas que basicamente vão dar suporte para as equipes em relação ao que cada profissional é capacitado. Então, eu tenho, por exemplo, um núcleo no Distrito Norte que tem um fisioterapeuta, que tem um educador físico, que tem uma nutricionista, e eles podem orientar os profissionais da atenção primária em relação ao trabalho que eles exercem. Temos que contratar mais profissionais, né? Nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiros. Temos que pensar na educação dessas pessoas a médio e a longo prazo. A educação é resolução, gente, para muita coisa, né? Pensar em mudar o currículo das escolas, assim, das graduações, então formar o enfermeiro, capacitar ele para colher uma cito de uma forma adequada, para o fisioterapeuta fazer um matriciamento de uma equipe de atenção primária. É uma coisa que me preocupa muito, assim. A saúde, ela não tem que ser médico-centrada, né? Quando nós tivermos essa visão um pouquinho mais abrangente, o cuidado em saúde, ele vai ser muito melhor. A senhora gostaria de dar mais alguma sugestão para que os trabalhos sobre os indicadores, a comissão vai oficiar a doutora, para que possamos ter acesso, então, a esses indicadores e construir essa base de dados da comissão? Aqui em Ribeirão, doutora Milena, aonde vocês têm uma experiência assim de matriciamento em um dos núcleos? Está em um deles? Matriciamento não, perdão, de acesso avançado. Em um dos núcleos, 2, 3? Isso, eu vou contar um pouquinho aqui da história, né? No núcleo 4, uma contratada da... Só para... Como está sendo gravado, núcleo 4 está no bairro Monte Alegre, Sumarezinho, qual dos dois? Qual bairro que é? Isso, é ali perto da Monte Alegre, Monte o Alegre. 4. Tá. É tudo no Distrito Oeste, Isso. que é a área de abrangência da Faculdade de Medicina. Bom, a Nadinha, ela começou com acesso avançado no núcleo 4 e, posteriormente... Eu, como médica contratada do Hospital das Clínicas, fui para a Unidade Básica de Saúde do Jardim Paiva. Eu cheguei lá em abril de 2016 com uma proposta de convênio do Hospital das Clínicas e da Prefeitura, onde os médicos eram do Hospital das Clínicas e a estrutura e os funcionários da Prefeitura de Ribeirão Preto. Lá nós sofríamos assim com uma alta demanda, uma alta rotatividade de médicos, pouca fixação, um bairro com muitas vulnerabilidades, né, com uma população que precisava realmente de um cuidado. Simples assim. E eu e posteriormente o meu colega, o Dr. Lucas, nós implantamos a estratégia de saúde da família na unidade. E no ano passado, a partir do mês de maio, nós implantamos o acesso avançado, justamente para dar abertura para esses pacientes, para dar acesso, né? Isso, do lado da creche. São 2 equipes, nós temos 33 funcionários. Lá são 2 médicos, 7 técnicos de enfermagem, 2 enfermeiras. No momento nós temos uma apenas, 10 agentes comunitários, 2 dentistas e 2 auxiliares de saúde bucal. 1 farmacêutica e 2 auxiliares de farmácia. E um vigia. Essa é a equipe. Essa é a nossa equipe. E lá nós estamos realizando acesso avançado há 1 ano, quase. Pela fala da senhora, não tenho dúvida que o vigia também está qualificado como equipe, como membro da equipe, para fazer o acolhimento. O acolhimento, ele é muito importante, né? Não é só a classificação de risco. O acolhimento é uma escuta ativa.
E o acolhimento ele pode ser feito por qualquer profissional, né? Às vezes o que o paciente tem é uma dúvida em relação à higiene pessoal, em relação a algum cuidado, né? E todos os profissionais estão capacitados. E se não, isso. E se não estiverem capacitados, eu acho que nós temos que ter a cultura de não penalizar, mas sim de contribuir para a educação daquela pessoa, né? Então, assim, se eu tenho um profissional que não é capacitado, eu vou sentar do lado dele, pegar na mão e falar, olha, é dessa forma, vamos fazer de um jeito. E eu acho, assim, tudo tem que ser muito discutido com a equipe, né? Porque é um processo de trabalho diferente, é uma visão diferente. E se eu tiver uma visão e o senhor outra, aí acaba destoando, né? Então é importante que a equipe esteja bem harmonizada nesse sentido. Uma orquestra, né, doutora? Seria isso. Afinada a equipe para que o resultado seja benéfico. Fico muito agradecido pela vinda da senhora a essa comissão. Desejando então que os indicadores que nós vamos oficiar solicitando à senhora sejam encaminhados para cá, para a composição da nossa base de dados, e desejo sucesso na unidade onde a senhora coordena. Muito obrigada. Nós agradecemos pela presença. Convidar a senhora Valquíria Rios, usuária do SUS. Muito obrigado. Ótimo. Vamos. Ótimo. Obrigado, vereador Marinho. Boa tarde, Valquíria. Muito obrigado por você ter deixado o seu trabalho para poder contribuir com os estudos dessa comissão. Você que é usuária do Sistema Único de Saúde, você trouxe questões relacionadas à demora em procedimentos. O que está acontecendo, Valquíria? Conta pra gente. Boa tarde aos presentes. Eu estou precisando de uma consulta com o oftalmo e eu já tive na unidade do Presidente Dutra já 5 vezes. Eles dizem que tem que esperar, base de 10 meses a 1 ano. É uma consulta absurdo, né? De um oftalmologista? Isso, correto. Disseram, a senhora já esteve 5 vezes na unidade e a informação é que a senhora tem que esperar. Isso. Mas eu acho um prazo muito longo. Eu voltei a estudar e eu preciso rápido, né? Eu acho um absurdo 1 ano. A senhora está falando assim porque está presente a uma comissão, mas imagino a indignação da senhora em não ter essa consulta. A senhora sabia que é possível saber o lugar da... Essa consulta sequer foi agendada ou ela foi agendada para daqui 10 meses? Ela ainda nem foi agendada, disse que eu tenho que aguardar. Então, o médico especialista, ele disse que a senhora foi acolhida na unidade e sequer consultada. Isso, eu já fui 5 vezes, já passei pela consulta médica com o clínico geral no dia 21 de março. E ela disse que eu tenho que aguardar. Eu tenho que passar primeiro pelo clínico geral, uma clínica médica, e essa clínica médica é que pode estar me encaminhando. Mas nem sequer eu recebi. Não houve uma consulta, uma indicação, nada? Nada. Desde que dia? Eu passei pelo clínico geral. A primeira vez? Em dezembro, depois dia 21/3. Mas não tem previsão. E a senhora, então, se a senhora... Eu ia perguntar se a senhora sabe que é possível encontrar o lugar na fila pelo computador, num sistema que a Secretaria da Saúde tem, a senhora não sabia. Não. Mas a senhora nem na fila está, porque a consulta não foi agendada. Não. A senhora já usou Saúde Digital, que é um procedimento da Prefeitura que permite marcar consulta pelo telefone que eu digo, pelo smartphone. Ah, não.
não telefonando. Não. A prefeitura disponibilizou um aplicativo no qual diz a prefeitura que o paciente pode agendar uma consulta pelo aplicativo. Eu desconheço. A senhora desconhece. Então falta empenho da prefeitura em divulgar isso, inclusive. E talvez a própria unidade de saúde na qual a munícipe está indo buscando uma consulta, o profissional que está atendendo nunca disse à senhora que a senhora poderia, pelo telefone, pelo smartphone, pelo aplicativo, agendar uma consulta? Não. Nunca recebeu essa orientação? Não. Como que a senhora acha que é a atenção básica no bairro da senhora? A senhora está dando um exemplo de que é ruim, não sequer foi agendada. De uma forma geral, considerando, existem mais casos além do da senhora? Milhares. Eu acho péssimo. Eu não acho ruim, eu acho péssimo. A qualificação que a senhora dá é péssimo. Péssimo, péssimo. Não tem orientação, não tem um acolhimento. É péssimo, é ruim. A gente sai de lá derrotada, destruída. Eu, particularmente, estou juntando dinheiro para pagar uma consulta particular, porque não tem condições. Eu voltei a estudar, estou fazendo supletivo e eu não pude fazer a prova esse mês porque eu não enxergo. Olha o que está escrito aqui. Não tem condições eu esperar até o ano que vem, vou perder o ano. Eu preciso ver vídeo, eu preciso estudar, eu tenho matéria a ser lida, a ser estudada. Eu preciso pagar a consulta, já estou vendo para pagar, porque não tem condições, é muito tempo, é péssimo, é ruim, a gente sai de lá. Eu sugeri derrotada. até que o caso da dona Valquíria seja encaminhado à Defensoria Pública, porque a cidade está negando acesso a uma consulta oftalmológica para que a munícipe possa viver com qualidade de vida e até estudar. Era tudo que a prefeitura deveria estar desejando, que o seu munícipe tivesse mais qualificação para ter um emprego melhor, para que atendesse melhor as necessidades da casa, da família, do emprego, do trabalho. E a prefeitura está negando acesso à munícipe a isso. Eu creio que, doutor Fernando, a munícipe está sendo cerceada pela administração municipal. Entender se é o caso de encaminhar, a doutora até poderia nos orientar, se seria o caso dessa comissão encaminhar o caso da dona Valquíria para a Defensoria e a Defensoria pedir providências judiciais à Prefeitura. Então, o vereador Mega concorda em encaminhar a Defensoria? Concordo. Vereador Nelson? Vereador Nelson concorda em encaminhar o caso da dona Valquíria para a Defensoria? A senhora chegou até o gerente da unidade conversando pessoalmente? Sim, muito mal atendida, por Qual sinal. foi a fala da gerente da unidade? Que eu podia procurar até o Papa, que ela não tem culpa e muito menos os médicos. Mas não é esse Papa, não. É o da Igreja Católica. Pois é. Ainda esse agradecemos, aqui é mais fácil de eu ainda agradecemos, né, o bom humor da senhora de tratar de uma questão tão grave, mas que nós entendemos, dona Valquíria, a situação de que a troca dos nomes, né? Mas assim, a gente entende a situação da senhora e é o caso mesmo, antes que seja um caso de polícia, é um caso de justiça. A munícipe está sendo cerceada no seu direito de receber uma consulta, uma orientação, para que possa voltar a enxergar, estudar, cuidar melhor da sua família. Então, os vereadores deliberaram favoravelmente a acionarmos a Defensoria Pública no caso da dona Valquíria. A senhora gostaria de dizer mais alguma coisa à nossa comissão? Não, gostaria de agradecer o carinho e a atenção. Eu acho que até 90 dias dá para compreender, mas um ano é muita coisa, né? É um absurdo, é o cúmulo do absurdo. Eu ter que trancar minha matrícula, ter que trancar o meu curso por uma coisa que eu acho que a cidade tem condições de fazer melhoria, né? A saúde está péssima, está ruim. A gente sai de lá, às vezes você chega com uma dor de cabeça, você sai de lá com uma enxaqueca crônica. É terrível, né? Nós temos uma situação em Ribeirão Preto realmente, em atenção a você que nos acompanha nos trabalhos dessa comissão, você que acompanha pela TV Câmara, pelas mídias sociais, a imprensa que acompanha os nossos trabalhos. Está aqui a comissão, mais uma vez, revelando um caso escandaloso, inaceitável,
de uma munícipe que mora em Ribeirão Preto, paga os seus impostos, tem família em Ribeirão Preto, há uma unidade de saúde no bairro da munícipe e ela não tem atendimento. É inaceitável que a gerente não tenha pedido auxílio à administração, e se o fez por escrito e se essa mensagem chegar até ela, peço que encaminhe a essa comissão qual foi a solicitação de ajuda que foi feita à Secretaria Municipal de Saúde, porque isso realmente é uma situação inaceitável. Apesar de não ser uma CPI, nada nos impede de transformar essa comissão de estudos numa CPI para responsabilizar casos de omissão como esse, com a força da lei. Então nós vamos encaminhar a defensoria, provavelmente a defensoria irá tomar as medidas cabíveis, certamente a defensoria irá tomar as medidas cabíveis e provavelmente convocar os profissionais de saúde responsáveis por esse cerceamento no atendimento à saúde. Os vereadores gostariam de perguntar mais alguma coisa da dona Valquíria? Vereador Mega, doutor Fernando, tudo bem? Os procedimentos... A senhora trouxe algum documento, dona Valquíria? O IJA, o cartão nacional, está aqui para melhor instruir a comissão. Está ótimo. Trouxe sim. É isso. Bom, então, sendo assim, eu agradeço a presença da senhora mais obrigada, uma vez por ter deixado o seu trabalho para poder contribuir com essa comissão de estudos que pretende que a saúde em Ribeirão Preto seja melhor para todos. Muito obrigado, dona Valquíria. Obrigada, eu que agradeço. E obrigado a você que acompanha os trabalhos desse legislativo pela TV Câmara. Tenham todos uma boa tarde. Pois não, doutor? Deliberar juntada nos autos são requerimentos, ofícios encaminhados à Secretaria de Saúde. Vereador Mega, vereador Nelson, estão tendo todo o deliberado. Juntada aos autos, senhor Sebastião Capuzzo. Também sem previsão de atendimento, juntada aos autos da CPI. Assim sendo deliberado, juntada aos autos dos requerimentos, ofícios que juntamos, eu declaro encerrada a presente sessão. Uma boa tarde a todos.